gente, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho como é que a gente pode contribuir com a concentração dos nossos filhos diante das aulas online. Primeiro de tudo, a gente precisa escolher um local arejado, um local com boa iluminação, certo? Porque o calor, de certa forma, inquieta a gente. Deixar esse local organizado, de preferência no dia anterior, para que a criança ou o adolescente, ao estar de frente no momento dessa aula, ele já esteja confortável com cada coisa em seu lugar. Mas tem um detalhe, antes de começar essa aula, é importante que eles carreguem um copo com água, certo? Coloca lá do lado deles uma garrafa, um copo com água, para que evite essa saidinha, essa fugidinha para estar bebendo água e perdendo uma parte desse conteúdo. Quando volta, já não consegue meio que acompanhar o que já estava sendo dito, ok? Segundo, é importante a gente colocar um papelzinho, um lápis do lado e a criança, um adolescente, escrevendo palavras que a professora ou o professor está falando e que vai, de certa forma, remeter ele a uma memória lá quando ele parar para estudar. Então a gente pode, no momento da aula, ele criar um mapa mental, certo? Com esse assunto que ele está sendo estudado. E aí a gente pode tem vários modelos, certo? Eu gosto muito desse modelo aqui, é um modelo que inclusive eu uso com meu filho. Ele coloca o tema central, tá? O conteúdo que está dando, e aqui tudo que aquele conteúdo vai explorar. Ele coloca em palavras, às vezes pode ser símbolos, pode ser um pequeno desenho, algo que ele consiga depois lembrar daquela aula que foi explorada. Então anota, caso o professor esteja trabalhando com um livro, então coloca um marcadorzinho de texto, pede para que ele grife o que está sendo lido, o que está sendo explorado. Isso são técnicas de estudo, onde ele vai estar cada vez mais concentrado. Essa atenção dificilmente vai se distrair. Porém, a gente precisa ter o cuidado de não deixar essa criança nem esse adolescente com objetos que distraiam eles, certo? Celular, brinquedos muito visíveis, expostos. Então reorganize esse espaço, tira os brinquedos, esconde e deixa só no local do estudo o computador, o papel, os livros, o estojo. Assim ele não vai ter distratores, ok? Vamos conversar agora sobre mais um ponto. O que é que acontece quando a gente faz toda essa forma de esquema, toda essa forma aqui de mapeamento? A criança, ela passa a criar um raciocínio esquemático, porque aqui, através disso, esse é um esquema onde ele vai buscar no contraturno, quando ele for estudar, ele vai buscar o que está levando aquela palavra que ele botou aqui. Isso a gente vai dar uma mexida, uma estimulada na memória de longo prazo. Cada vez que ele for escrever, ele vai organizar e vai reorganizar. Isso é muito importante, porque palavras vão sumir no momento dessa escrita, desse contexto, e ele vai ter que buscar. Quando ele tem algo que dá para ele uma ideia, uma sugestão, esse cérebro automaticamente não deixa essa criança na mão, esse adolescente. Ele vai estar com muito mais probabilidade de lembrar desse conteúdo, construindo um texto muito mais adequado, mais organizado. Palavras novas vão surgir nesse dicionário, nessa memória, para que ele possa construir um texto mais qualificado, uma forma de estudo melhor, certo? Então vamos relembrar um pouquinho. Ambiente adequado, um copo com água, livros da matéria que vai ser abordada naquele dia, estojo, marcador de texto, lápis, tudo isso e papel, ok? Essa forma, esse esqueminha
Tem ele pronto na internet que a gente pode utilizar. Existem mil e umas formas da gente colocar esse conteúdo, essas palavras. Mu, eu não tenho impressora em casa. Não tem problema, uma folha toda em branco. E ele vai colocando um abaixo do outro essas palavras que faz ele lembrar desse assunto. Isso, ele vai ter um pensamento estratégico, com muito mais estratégia de acompanhar. Porque o que é que acontece? Diante das aulas online, a questão auditiva, a habilidade auditiva está sendo agora o foco, né? E aquela criança, aquele adolescente que tende a ficar se dispersando? Pois bem, essa é uma maneira muito fácil, gente, que enquanto família, enquanto profissional, a gente pode sim ajudar eles, colocar isso do lado e eles vão fazendo. No final, vai que o profissional, a professora, resolve pedir um texto. Construa um texto sobre esse assunto que acabamos de conversar. Tá ali. A cada palavra que ele colocou já pode ser uma frase, pode ser uma introdução, pode ser uma parte do desenvolvimento. Isso vai facilitar ele não se distrair. Isso vai facilitar ele reorganizar esse assunto, deixando o conteúdo bem memorizado, bem guardado lá no nosso cérebro, certo? Essa capacidade, essa habilidade vai fazer com que ele tenha também a capacidade de criar respostas inteligentes diante de todo esse momento que a gente está vivendo. Eu estou vendo aí, tem aulas que estão sendo interativas, as crianças têm que interagir, né? E aí, cadê a capacidade de interagir? De dar uma resposta de quem está ouvindo e acompanhando tudo, não é verdade? Então, tudo isso a gente pode colocar como estímulo, a gente pode averiguar, viu, gente? Porque, olha, não é fácil, mas a gente precisa colocar isso como objetivo nosso, de família, passar e averiguar se de fato eles estão com um copo d'água, se estão sentados de maneira correta, se estão anotando de acordo com a aula, ok? Ou se estão no YouTube, ou se estão conversando no WhatsApp. Isso é muito importante. Então, eles precisam sim do nosso olhar, do nossa postura, rondando, averiguando se eles estão de fato seguindo esse compromisso. A gente está trabalhando de uma maneira direta e indireta aí, uma responsabilidade lá na frente, que hoje nós, enquanto adultos, conseguimos cumprir, mesmo longe, diante do contexto que estamos vivendo, estamos tendo responsabilidade para continuar assumindo isso em casa, né? Os nossos compromissos em casa. Então, essa maneira da gente proporcionar aos nossos filhos, cobrando, averiguando, em cima, a gente vai também transformá-los em adultos responsáveis, em adultos compromissados, né, com o que abraçou, com o que eles têm que fazer. Então fica aqui essa dica para vocês. Depois a gente volta com um pouquinho mais de ideias. Um beijo, fiquem com Deus.